Tens que dizer assim. Bons dias, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Vamos dar início a mais uma reunião de Câmara, desta feita no dia 6 de abril de 2020. Quer-se ler o ato da reunião anterior? Pode-se para a votação? Ninguém vota contra, ninguém se está. Antes da ordem do dia, algum dos vereadores quer fazer uma intervenção? Sim, Sr. Presidente. Eu, Sr. Presidente, Senhora Vereadora Célia, Senhora Vereadora Jara. Ainda vou dar-se a Vereadora Célia. Em vez de mais, cumprimentava novamente o Sr. Presidente, os vereadores. Era mais para reforçar, neste momento, eu penso que agora é que as medidas têm que ser, temos que todos ter a consciência, porque a vida está gradualmente a voltar dentro dos parâmetros e dentro dos limites à normalidade, e reforçar o uso das máscaras. Era essa a minha intenção, inclusive dentro do edifício camarário, deixar aqui um alerta, porque todos nós somos potenciais portadores do vírus. Não sabemos, ele não está escrito na testa, não temos nenhuma sinalização, portanto, qualquer um de nós pode ser portador do vírus. Portanto, o uso das máscaras é indispensável. Mais uma vez, o reforço que a viseira não é a proteção ideal, é mais um reforço. Mas a máscara, sim, devemos fomentar o uso da máscara. Todos nós devemos também dar o exemplo. Eu não estou de máscara porque estou em casa e se calhar até devia, mesmo em casa, usar a máscara para evitar o contágio dos meus, apesar de tentar dentro dos limites, isto é um exemplo para todos nós, tentar dentro dos limites, eu mantenho o distanciamento social, por muito que me custe, e custa imenso, custa a todos, e mantenho o distanciamento social dentro da minha casa, com limitações de zona suja e as zonas limpas. Portanto, era o reforço, a higienização das mãos, reforçarmos, porque podemos ter tendência, porque o verão está aí, o calor está a apertar, e nós sabemos que temos muita tendência para achar que já passou, e não passou. E principalmente no Algarve, pode ser um foco começar agora a haver um foco e um aumento de mercados precisamente pelas pessoas que vêm para usufruir das nossas praias, usufruir das férias para o Algarve. Era deixar aqui esta nota, que eu acho que temos de estar todos alerta e alertar quem não está a cumprir, muitas vezes não é por mal, muitas vezes é por achar que está tudo bem. Isso tem acontecido na rua, já tenho alertado imensas pessoas, inclusive até no serviço, para o uso da máscara. Deixava aqui esta nota e é tudo. Senhora, não podemos estar mais de acordo. Senhora Vereadora Vera. Me permite, Sr. Presidente, muito bom dia, senhores vereadores, colaboradores presentes na videochamada e também aí na sala do município e a todos os castro-arinenses. É o seguinte, eu queria pedir aqui um esclarecimento público, mas antes disso queria dizer, eu não sei se vocês repararam, mas na última videoconferência que nós fizemos aqui de reunião, houve dificuldades em ouvir algumas partes da reunião, ou seja, tivemos algumas dificuldades de áudio. Eu não sei se vocês repararam, mas eu pensava que era eu que estava com algumas dificuldades e falhas na internet, mas depois ao falar com a vereadora Célia, reparei que ela própria também não ouviu essa parte, portanto, da reunião. E o que eu vos queria pedir é que, se fosse possível, e não levassem a mal, quando vocês estivessem a falar e eu deparasse-me, por exemplo, a vereadora Célia, ou mesmo vocês deparassem com essa dificuldade de audição, que interrompessem, nem que seja com o dedo no ar, para que possamos voltar a ouvir e vocês resolverem o problema, está bem? Relativamente aos esclarecimentos, eu queria pedir aqui um esclarecimento, porque tomei conhecimento que procederam ao início de um arranque de árvores na zona da Rota-Mar, junto ali à Rua do Odinis, em altura, e queria que efetuassem um esclarecimento público, porque percebi que foi de surpresa, tanto para aqueles moradores na zona e também para todos os alturenses que infelizmente estavam isolados em casa, e surgiram essas questões. Em consequência disso, veio avivar a memória também de algumas pessoas, nomeadamente numa urbanização perto, nomeadamente na urbanização Bela Praia, e colocaram também a questão de quando iria iniciar ou iria ser feito o tal rearranjo, que já tem mais de um ano de promessa, na zona do estacionamento da urbanização Bela Praia. É tudo, Sr. Presidente. Obrigada.
Vereador Vítor Rosa. Ora, bom dia, Sr. Presidente, bom dia, Srs. Vereadores e a quem nos está a ver por internet. Há pessoas que como é que eu vos posso dizer? Às vezes há situações, há pessoas que acabam por falecer e que ficam a fazer falta nas suas comunidades porque desempenham uma função, ou é uma função das pessoas que se juntam, onde as pessoas se conversam, independentemente, obviamente, cada pessoa que acaba por falecer faz sempre falta, e faz sempre falta às suas famílias, e faz sempre falta no seu entorno, mas há realmente, às vezes, há pessoas que, obviamente, vão deixar a sua marca e deixam a sua falta. Falo, obviamente, do pai do Sr. Carlos da Corte Pequena e agora da dona Noília Ribeiros do Azinhal. Portanto, são dos mortos que tivemos, infelizmente, nada teve a ver com o Covid, mas teve a ver com a sua idade e com problemas, obviamente, de saúde, que se vão agravando próprios da idade e que infelizmente, depois ficamos sempre entristecidos com estas perdas. Relativamente às marcas, não posso estar mais de acordo, pois realmente as máscaras, agora que tentamos aos poucos retomar a roda económica e a roda da normalidade, se é que isso se pode dizer que há uma normalidade, eu acho que não há, e as pessoas devem ter consciência que não há normalidade o vírus na sexta-feira ou mesmo de segunda-feira, portanto isto, agora que as pessoas depois tentam, e são alguns forçados, mas outros também, obviamente, a necessidade económica assim o exige, de haver mais gente, mais pessoas a circular, os cuidados a ter na lavagem das mãos, na questão da máscara, do afastamento que devemos ter entre todos nós, deve ser super criterioso. E assim não posso estar mais de acordo com a Sra. Vereadora Célia sobre esta matéria portanto, ao fim e ao cabo, é verdade que a serra funciona como um isolamento propriamente dito, portanto as pessoas que lá estão, pois mantêm-se, mas às vezes nas zonas mais urbanas, com mais densidade populacional, cá está ali da altura, é essencial que todos tenham consciência que isto não passou, está longe disso e que, portanto, devemos ter todos os cuidados, senão todo o trabalho que fizemos durante estes últimos meses seria em vão. Relativamente aos espaços verdes e à questão das laranjeiras e das árvores em altura, portanto, o projeto, se calhar depois a Filomena depois poderá dar alguma nota além daquilo que eu vou dizer, o projeto da Bela Praia é um projeto que tem a ver com o estacionamento, com árvores, com as zonas de resíduos sólidos urbanos, as tais ilhas ecológicas, portanto, e é um projeto que vai avançar em breve. É verdade que há um ano que se está falando nisto, ainda não se fez grande alteração, mas vai ligar àquela alteração que também está a ser feita na Avenida 24 de Junho, naquele troço primeiro, do lado poente da altura. Relativamente ali à questão das laranjeiras e do abate das árvores, portanto, aqui há duas situações. Primeiro, é um projeto que já tem alguns anos, este projeto de implementação, e que tem a ver com o espaço útil de passeio. Os passeios são para as pessoas, não são para os carros, e também não podemos pôr obstáculos que obriguem as pessoas a andar pelo meio dos carros. Portanto, é um facto que há lá pouca gente, aquilo tem pouca densidade, no inverno quase não vive lá ninguém e acaba por parecer assim um pouco um despesismo. Agora, há duas situações ali, há umas árvores com uma dimensão muito alta, grandes, essas vão ser todas arrancadas, há ali umas caldeiras de árvores que estão vazias e por os passeios serem pequenos vão ser fechadas, e há ali uma rua que é a rua, creio eu, Dom Pedro IV, que vai ser, as laranjeiras vão ser todas retiradas e vão ser deslocadas as caldeiras e voltadas a ser replantadas outras espécies arbóreas que tenham alguma capacidade de se desenvolverem naquela zona.
Agora, há outras árvores que já mandámos, achamos que não é prioritário neste momento, há obviamente outras opções e outros locais no município para intervir, e já há ali algumas árvores que já não vamos retirar nesta fase. E vamos trabalhar em blocos, ou seja, em quarteirões, para não estar a partir as árvores todas e não colocar nenhuma. Acho que isso não é uma coisa que se faça. Portanto, a justificação é que há um plano que está a ser seguido, que não é ao olho, e vamos trabalhar por quarteirões, ou seja, vamos deslocar as árvores numa zona, instalar rega, pôr novas árvores e ir avançando gradualmente naquele entorno. E, pronto, é um trabalho que vai ser moroso. Obviamente não se vai plantar árvores no verão, terá que ser na primavera e, portanto, as coisas vão ter aqui alguma cadência, mas é para ir fazendo. Senhora Vereadora Filomena Sintra. Muito bom dia a todos. Então, começando aí pela questão da Bela Praia, como sabem, a Bela Praia sofreu com o tornado há 1 ano e meio, parte das árvores partiram e nós tomámos por opção que seria o momento de anular aquelas árvores que já teriam um grande porte, por muita pena que eu tenho, acho sempre que as árvores têm coração, mas fizemos um projeto e estamos a fechar o projeto. Houve ali algum impasse no projeto que teve a ver com aquelas caixas de postais de recolha ou de deposição das cartas, da correspondência, e agora precisamos de uma coisa que se chama euros para executar aquela intervenção da Bela Praia, estacionamento da Bela Praia. Dizer que esse plano que o Vítor falou do início de requalificar, cuidar do espaço público não é um plano para abate de árvores, é um plano para cuidar, mimar aquilo que é o espaço público. E lamentavelmente nenhuma destas urbanizações tem sistema de rega integrado, portanto houve a sorte, o fortuna, a possibilidade de muitas das árvores sobreviverem, mas muitas também morreram ao longo dos anos e nunca conseguiram sobreviver a outras reposições. Portanto, como o Vítor disse, agora não é só colocar árvores, que era fácil, é fazer as coisas em condições e colocar um sistema de rega que implica levantar passeios, implica obra de construção civil e obra pública que não é assim tão simples. Sobre as questões que eu gostaria de trazer hoje, concordo em absoluto sobre o desconfinamento. Se quando confinámos tínhamos 100 ou 200 casos em Portugal, agora que desconfinámos 25 mil pessoas já foram infectadas, ou começámos a desconfinar, é fácil perceber o que é que isto significa. O risco hoje é maior em termos de contágio do que aquele que era quando confinámos, mas foi uma medida necessária para que pudéssemos ajustar todo o sistema, testar a economia, mas agora temos que, portanto, a nossa consciência agora de facto tem que ser muito maior, o medo assola muito mais agora, pelo menos eu por mim falo, do que há 2 meses atrás, porque a probabilidade de sermos transmissores e infectados é muito maior. E, portanto, há aqui uma responsabilidade maior e não pode haver o sentimento que passámos agora, o melhor está para vir. Quer dizer, temos que fazer um esforço muito maior, psicológico também, e esta adaptação às novas circunstâncias também é necessária, isto é uma adaptação psicológica, mas de facto, com a abertura da atividade, nós temos que pensar que estamos no Algarve, depende dos outros que não são de cá. Se calhar Castro Marim não tem pessoas infectadas, mas a partir do momento que vamos receber pessoas, precisamos também delas para a nossa atividade, passaremos a ter o risco em cada pessoa que recebemos. Portanto, o Algarve, a AMAL e a RTA estão a estudar como minimizar este impacto, mas há de ser de facto preocupante e estamos a falar de praias, estamos a falar de restaurantes, estamos a falar de tudo coisas de alto contacto e portanto este desconfinamento exige uma grande responsabilidade e muita paciência. É muito difícil, ainda ontem fui fazer uma visita aos aglomerados por causa da obra da rede de abastecimento de água, que estamos a terminar, e é muito difícil chegar e não cumprimentar as pessoas, ficar a metros de distância, o nosso instinto é quase chegar próximo.
e vamos ter que nos habituar a isso. E quanto mais pessoas andarem na rua, mais temos a tendência de quebrar de ir atrás do nosso instinto. Depois, quanto às medidas do governo de apoio às famílias, às empresas, nós hoje trazemos aqui na ordem do dia uma medida que não vou falar sobre ela, mas gostava de dizer o seguinte: o Estado assistencialista não cabe às câmaras em primeiro lugar, cabe ao próprio Estado. E existe quase um exigir direto das autarquias nesta assistência direta às famílias, que estamos cá para isso, mas acima de tudo temos de ter medidas públicas de acesso generalizado no país e, portanto, os impostos que o cidadão paga ao município é o mesmo cidadão que paga para a administração geral, e temos de ter aqui um equilíbrio muito grande entre aquilo que se exige para as empresas e para as famílias. O nosso espaço de manobra para as empresas a nível municipal é reduzidíssimo, dado que já não cobramos um conjunto de coisas que outras câmaras cobram, e para as famílias estamos cá para propor as medidas que ali estão propostas e outras, mas temos que estar unidos, atentos, para que haja uma atenção maior para as famílias mais vulneráveis, e estão a acontecer coisas, o sistema não para, e estão a acontecer coisas do género. Em altura, por exemplo, uma pessoa, um doente oncológico, trabalhava em determinado sítio, recebia as suas cartas, não recebeu a carta, não esteve presente no sítio à hora que devia estar, foi-lhe cortada o subsídio baixa médica. E retomar isso é difícil, quer dizer, isto não pode estar a acontecer. A Câmara e a Junta de Freguesia, particularmente a Nélia, têm assumido essas situações, são 10 ou 12 famílias que estão a entrar nestas situações muito complicadas, mas depois o Estado tem que ter resposta que se cortou a baixa numa situação porque a pessoa não conseguiu levantar a carta, se teve essa capacidade num dia de o fazer, tem que ter a ligeireza e a capacidade no dia a seguir também retomar. Há cartas, não há respostas, e o que é certo é que as pessoas nem dinheiro têm para vir ao centro de saúde. Isto é incrível, mas isto começa a acontecer. Portanto, as câmaras fazem um grande esforço para agilizar, mas a administração pública central também tem que olhar para as câmaras como um braço de proximidade muito importante para a execução de uma política social mais justa. Quanto às empresas, eu gostaria de propor aqui, se concordassem, que as medidas de layoff, que são uma medida, no fundo, que ajuda as empresas que reduziram a sua faturação por conta deste confinamento e que têm que demonstrar que o fizeram e que pagam parte dos custos dos seus funcionários e as empresas não pagam a segurança social durante esse tempo, que já terminou, que termina agora, que fosse estendida às zonas de raia até ao levantamento das fronteiras. O nosso problema nesta zona de raia... Não. Esse não faz parte da proposta. Aqui a questão, Presidente, eu acho que podíamos votar e acrescentar um ponto no número 4, se entender, não está na proposta. Eu acho que nós devíamos, nestas zonas de fronteira, os restaurantes dependem do mercado espanhol. O comércio em Vila Real Santo António, não imagino o que é que será sem o mercado espanhol. E acho que se nós unidos, não falo só para o nosso território do Algarve, podíamos propor que fosse analisada uma extensão das medidas de layoff às zonas de fronteira que mantenham o impacto do encerramento de fronteira com Espanha. Não sabemos, há notícias que poderá ser em maio, mas do lado espanhol, em 2 de manhã, tentei confirmar, pode ser no final do verão. E se isso for, nós temos de tomar já uma medida. Porque o layoff, a medida está, penso que o prazo já terminou, está a terminar, é um prazo curto, não é assim tão significativo para o erário público, porque não são assim tantas as empresas na raia, na zona de fronteira de Portugal-Espanha, não estamos a falar da grande concentração de empresas, mas para as nossas economias dos nossos concelhos são determinantes. E se entendessem, depois podíamos acrescentar esse ponto ali nesse ponto de apoio social. Depois, gostaria de dar uma nota muito curta sobre a passagem destes romenos aqui em Castro Marim, dizer que
foi uma experiência tão gratificante quanto frustrante. Por um lado, porque fomos, não vou explicar aqui tudo o que aconteceu, porque toda a gente sabe, acompanha na comunicação social, mas dizer uma coisa, o município de Castro Marim não empurrou, não se desresponsabilizou do apoio a estes 15 romenos. Só garantimos o transporte até, tínhamos no e-mail da Embaixada, que era até Castelo Branco, é distrito de Castelo Branco, mas era até Idanha Nova, só com a garantia de que essas pessoas estavam devidamente encaminhadas. Quando as abraçámos aqui, não tinham apoio nenhum, que é uma grande diferença. Tinham feito o teste Covid-19 em Elvas, confiámos na informação do delegado de saúde, não sujeitámos essas pessoas a novo teste, isto é uma questão de confiarmos uns nos outros, e temos que fazer aqui um agradecimento muito grande, tanto à GNR local, que prontamente nos ajudou, e à Santa Casa, que sem saber nada do que se passava, prontamente em 15 minutos se disponibilizou para garantir as refeições, mas os muitos contactos que fizemos e que tentámos fazer, e alguns ainda aguardamos a resposta, nomeadamente da Secretaria de Estado das Migrações, daí resultou da parte da Embaixada, que não tem dinheiro e assumiu que não tinha dinheiro nem para a estadia, nem para a deslocação, que tinha uma solução intermédia, mas que precisava de transporte para essa solução intermédia. E essa solução intermédia, que era que sábado havia um novo voo para Bucareste, se não conseguissem desbloquear a passagem com os contratos, que de facto também temos na nossa posse, não são contratos, são folhas de inscrição na Segurança Social Espanhola, portanto não me parece que aquilo não seja inventado, temos esses documentos, se não desbloqueasse, retomariam então à Roménia, mas iriam tentar fazer todo o esforço para ainda diplomaticamente ultrapassarem o assunto, e se não o conseguissem, iriam retomar à Roménia. Conseguiram um alojamento, porque também dizer que a Embaixada não estava a conseguir alojamento sem um relatório médico de que haviam os testes Covid-19 feitos e negativos. Portanto, o senhor delegado de saúde de Elvas também teve essa amabilidade de enviar esses elementos, e houve aqui um desfecho um bocado infeliz, mas dizer que da parte do município de Castro Marim e dos colaboradores que se envolveram e das instituições, houve um grande sentido de entrega, de humanidade, e sem nos querer desresponsabilizar, coisa que entidades públicas fizeram, sem nos querer responsabilizar, tentámos ajudar a Embaixada na solução. Não acredito que o Sr. Presidente de Idanha Nova tenha ligado para o Presidente Medina a dizer, olha, hoje também segue um autocarro até Lisboa. Portanto, foi só isto. Não houve aqui, se calhar, uma falta de comunicação e má interpretação, mas nós também recebemos pessoas aqui que tinham estado em aulas 2 dias, não sabemos as circunstâncias. O que é certo é que estas 15 pessoas, por um lado, foram vítimas de um sistema. Portugal tem as fronteiras abertas, a fronteira aérea aberta, não há controle nenhum na fronteira. Isto vai, se a fronteira com Espanha continuar, isto vai acontecer muito mais vezes. Aconteceu logo no dia a seguir, com 30 indianos que chegaram à fronteira e que tiveram que regressar ao local de origem, e temos que pensar assim, nós somos muito pequeninos à escala do mundo, e uma pessoa que se desloca, apanha um voo do Brasil, dos Estados Unidos, da Rússia, para ir para o Elva, não vai pensar neste pequeno pormenor que acordo de fronteiras é que haverá entre Portugal e Espanha. Portanto, há aqui um esforço diplomático, espero que isto tenha sido um caso infeliz, por acaso, mas que permita também aos governos ajustarem estas medidas entre países, e eu acredito que sim. Já falei sobre isso, mas a gratidão deve estar sempre no nosso pensamento, porque o Hospital de Faro mandou-nos uma mensagem muito sentida à médica que nos pediu a realização das cógulas e das batas, daquelas capas e das batas, muito sentida, e dizer que mais do que aquele valor material do equipamento que entregamos, sentiram um reforço emocional para a sua luta, e estas coisas também devem ser ditas, e estaremos cá para apoiar sempre que necessário. Agradecer a quem trabalhou gratuitamente, foram as senhoras costureiras. O mesmo das máscaras, há muita gente a fazer máscaras, irei trazer uma lista, irá ser publicada uma lista de todas as pessoas que têm colaborado gratuitamente a fazer as máscaras.
É claro que trabalham ao fim de semana, trabalham uns dias e isto não é uma fábrica, então é difícil ter milhares de máscaras assim em linha de produção. Mas hoje também, já com a disponibilidade no mercado, acredito que este pânico, esta necessidade de ter e como ter, também se resolva. Passando às coisas do outro lado da Câmara Municipal, foi aprovada a candidatura do Banco Europeu de Investimentos para a Praia Fluvial de Odileite. Quero-vos dizer, a taxa de juros é negativa porque parte de um valor negativo e com um spread de 0,2,7, ou seja, há juro zero nessa operação. Neste momento só depende de uma vinda à Câmara e depois de submissão à Assembleia Municipal para a aprovação deste empréstimo, daquilo que nós estávamos a assegurar com o dinheiro do município, então ficará com empréstimos do Banco Europeu de Investimentos. O passadiço à altura Manta-Rota vão começar a instalar toda a parte das madeiras e estacas no dia 15 de maio. Também estamos atrasados em relação à execução da obra, não temos prorrogação do prazo por parte do gestor, temos uma grande pressão do Ministério do Ambiente para fazer e agora temos que conseguir uma autorização da parte da APA, que não nos autorizaria a fazer a obra durante a época balnear, mas as circunstâncias também agora mudaram, portanto há uma reunião em falta, um trabalho de articulação por parte da APA, Agência Portuguesa de Ambiente, com os concessionários, ficou de ser feita em março, infelizmente isto aconteceu, acho que pelo menos segundo a informação da APA foi enviada a notificação, mas depois não se concretizou a reunião, porque há um trabalho de articulação, aqueles apoios de praia que estão lá, aqueles restaurantes que estão ali, vamos ter que fazer uma solução intermédia para se ajustar ao passadiço que vai estar agora em construção, mas é uma ligação, é uma coisa que depende de uma reunião com a APA. Dizer também que em fevereiro fizemos uma alteração ao orçamento municipal e nesse orçamento municipal nós temos previstas as transferências do Estado que estavam preconizadas na proposta de orçamento de Estado. Entretanto, o orçamento de Estado foi aprovado, e as verbas que estavam na proposta do Orçamento de Estado para compensar o município, no caso o município de Castromarim, em vez de 400 mil euros são 200 mil euros. Isto, para outros municípios estamos a falar de trocos, no caso de Castromarim estamos a falar de uma revisão em baixa que vamos ter que fazer do orçamento e que me preocupa, dadas as exigências que nós estamos a ter neste momento, tanto de apoio às famílias, como de aquisição de novos equipamentos, de proteção, apoio aos bombeiros, apoio ao lar, uma série de compromissos que tínhamos assumido e estamos a falar de verbas que vão ter que ser revistas, tal como o IVA, da participação do IVA na restauração e na hotelaria. Este ano ainda conseguimos receber o que é apurado com o ano anterior, mas é outra receita que compensava aos municípios da verba que recebiam menos das transferências de Estado e não vai existir. Dizer às pessoas, e é importante que toda a gente tenha consciência, que o município é uma entidade que gera impostos e receitas do Estado. As receitas próprias são só do setor das águas e do saneamento, mas que são reguladas também. Existe uma entidade reguladora a nível dos impostos e a Câmara não pode fazer o que lhe apetece em sede, por exemplo, de IMI. O Estado é que determina em que condições é que pode ser tributado o IMI, nós só podemos variar a taxa, mas o Estado penaliza Castromarim, particularmente Castromarim e outros 9 municípios do país, por termos tanta segunda habitação em relação à população residente. Então, nas transferências de Estado, todos os anos foram reduzindo a verba de transferências de Estado. Mais uma vez digo, recebemos apenas, não chega são cerca de 3 milhões de euros da participação do Estado na gestão do município. O município, as atividades correntes normais custam na ordem dos 12, 13 milhões de euros, portanto, e o IMI representa apenas 2 milhões e meio de euros. Portanto, há aqui uma rigidez muito grande nesta questão
da participação das receitas do Estado no município de Castro Marim. E agora, menos estes 200 mil euros, mais difícil se vai tornar. Dizer também que, a propósito do IMI, quero esclarecer uma coisa. Desafortunadamente, as primeiras cartas do IMI acontecem agora, neste momento em que estamos todos tristes e preocupados com o nosso futuro e das nossas famílias e da nossa economia. Mas dizer que temos que ser verdadeiros e temos que ser consequentes nas nossas decisões. Primeiro, não pode haver IMIs diferenciados. Não pode, a lei não permite IMIs diferenciados. Como tal, a Câmara Municipal, o Executivo tinha proposto o ano passado a elaboração de um regulamento de benefícios fiscais de apoio às pessoas e às famílias residentes, independentemente da sua condição socioeconómica, bastava para tal terem a condição de residente, que no fundo retribuiria, daria de volta a diferença do IMI mínimo para aquele que nós tributávamos. Como sabem, essa proposta foi chumbada. É o único mecanismo que poderemos fazer. Não é permitido IMIs diferenciados para as famílias. Ponto. E por muito gostaríamos, é o que estamos a analisar, gostaríamos ainda em sede de toda esta pandemia pudesse haver aqui alguma flexibilidade, não há. E depois, quando se diz, eu pago mais 100 euros de IMI, precisamos ser reais, verdadeiros, dizer, pago mais 100 euros, tenho 5 prédios urbanos ou 6 inscritos em meu nome e não tenho filhos, portanto não tenho a dedução nas famílias, etc, etc. Para pagar mais 100 euros de IMI, precisa ter um valor patrimonial considerável. Eu trouxe aqui alguns exemplos por exemplo, uma pessoa que tenha uma casa com valor patrimonial de 103 mil euros, valor patrimonial, não é valor de mercado, como sabem, é muito diferente. O valor patrimonial de 103 mil euros. Este ano pagaria mais 58 euros. No entanto, se tiver 1 ou 2 filhos, isso é abatido pelo número de filhos no agregado familiar. Isto é assim. Há 660 famílias que não pagam IMI em Castro Marim, porque o valor patrimonial das suas casas é inferior a 65 mil euros e, como sabem, em tudo o que é fora o aglomerado de Castro Marim e a altura, isso existe muitas casas que até têm uma grande dimensão, mas têm um valor patrimonial inferior, porque o coeficiente de localização desvaloriza o seu patrimonial e o seu património, em termos fiscais, e portanto há aqui de facto um acréscimo, mas nós assumimos esse acréscimo para um motivo muito específico e vamos cumpri-lo, se houver a coleta do imposto, obviamente. E um motivo muito específico e que foi aprovado na Assembleia Municipal, e na Assembleia Municipal o PSD não tem maioria, como sabem, e à conta dessa minoria, as nossas propostas em sede de IMI já foram chumbadas 2 vezes. Ou 3, 2 ou 3. Portanto, esta, e ainda bem, e acho que foram todos conscientes e solidários, foi aprovada uma proposta com o compromisso de que apoiaríamos em 167 mil euros mais a unidade de cuidados continuados do ASIAL. Reforço aos bombeiros ao limite de pagávamos 57 mil euros, reforçaríamos em mais 83 mil euros. Portanto, estamos a falar de cerca de 140 mil euros. Depois, o apoio à construção do lar da altura, 150 mil euros tínhamos no orçamento. A proposta que vamos fazer e que vem à Câmara, que é, face às despesas que têm apresentado, é na ordem dos 100 mil euros. E o apoio à construção do lar de Alzheimer, que é uma pequena parte de tudo que aquilo vai custar, e tínhamos feito uma proposta de 400 mil euros. Estamos a trabalhar nas propostas para ir ao Tribunal de Contas, porque isto são valores muito avultados e tem que ir ao Tribunal de Contas, mas dizer que este é o nosso compromisso. Isto significa o quê? Que a Câmara abdica de até ao IMI mínimo, coisa que nunca fez, para alocar a diferença nestes equipamentos sociais. E fomos todos unânimes, solidários, e ainda bem que assim foi, porque estamos a pôr os interesses de Castro Marim à frente dos nossos interesses político-partidários.
Dar informação também sobre, houve um pedido de informação sobre a escola de Odileite, no sentido de encerrar, é uma escola que tem menos de 10 crianças, nós demos um parecer sobre a importância deste equipamento, ainda mais que agora até existem medidas de apoio à instalação nas zonas de interior e, portanto, dizer que o parecer não foi possível submeter à Câmara, que isto tinha prazos, tinha que ser enviado segunda-feira. Foi feito a nossa opinião, não deve fechar, até porque isto mataria também a Associação Social Freguesia de Odileite, traria muitas dificuldades para algumas famílias que não têm outra forma de trazer as suas crianças e se acreditamos no interior com o investimento que ali vai ser feito, nomeadamente na praia fluvial com a rede rega da Várzea de Odileite, com a extensão das redes de águas agora a mais de 32 localidades da freguesia, maioritariamente de Odileite e Azinhal, que esta escola é a única do interior, que também serve a freguesia do Azinhal e, portanto, estamos cá disponíveis para fazer um esforço, um acréscimo, um investimento no apoio para que esta escola se mantenha. Quanto ao reinício das atividades escolares, dizer que foi feito um levantamento por parte do agrupamento que só conseguimos afinar a semana passada a quantidade de alunos que não têm computador, internet ou equipamento necessário a este ensino à distância e a conclusão é que vamos instalar alguns computadores a título de empréstimo sem ter que fazer grande investimento, só precisamos de comprar 6 ou 7 computadores, porque vamos usar os outros computadores que temos nas escolas e que são propriedade do município, a título de empréstimo, vamos colocar em algumas famílias. No entanto, desafortunadamente, infelizmente, existem famílias que não têm condições em suas casas, nos seus acampamentos, para terem computadores com câmaras instalados. E então, para essas famílias, vamos disponibilizar uma sala em altura, outra sala em Castro Marim, com computadores com a distância devida, 4 computadores em cada sala, com televisão e vamos ter os colaboradores do município a apoiar, a fazer um bocadinho aquilo que é o apoio da família neste ensino à distância. Se necessário o transporte, iremos também assegurar o transporte. Estamos a falar no total de 30 situações deste género, ainda é muito significativo. E depois há 2 ou 3 miúdos que estão em sítios que não existe internet, não existe, portanto não é possível fazer lá chegar esta forma e estamos a transportar os trabalhos em articulação com a escola, iremos transportar todas as sextas-feiras os trabalhos, as fotocópias para que possam os miúdos fazer em casa e depois recolher. Por último, eu depois sobre as tarifas de água e resíduos falo no último ponto e por último eu gostava de fazer uma pergunta às senhoras vereadoras, se me permite o Sr. Presidente. O Partido Socialista fez uma nota pública sobre o arquivamento ou não execução do processo do Tribunal de Contas no Ministério Público. Eu gostaria de saber se revêem nessa nota pública. Posso, Sr. Presidente? Está muito a sobre a declaração. Eu, antes de responder a essa questão, queria também, no sentido, e como nós vimos que já estamos a sair do desconfinamento, que a senhora vereadora voltou a falar 30 minutos, já está a voltar à normalidade. Isto é uma à parte. Continuo a trabalhar igual, sabe? Ainda não tive graça. Mas já tinha estranhado, não tinha ultrapassado este tempo. Bom, mas foi pertinente e foi muito elucidativo e com a dinâmica do município, que é importante que todos nós temos esse princípio. Em relação aos argumentos, eu acho que daquilo que eu li, não conheço os factos, se calhar ainda bem que não os conheço, mas efetivamente acho que aquilo que falhou, e é uma aprendizagem para todos, para o município de Castro Marim, para todos os envolvidos, foi efetivamente daquilo que nos parece e que nos foi transmitido, quer de um lado, quer do outro, pelos meios de comunicação social, efetivamente foi uma falta de articulação que existiu e de comunicação, e como foi referido pela senhora vice-presidente, portanto isso é uma situação, é uma aprendizagem, isto são situações novas, e para todos será sempre uma aprendizagem. Depois, em relação à proposta, que diz, portanto, para incluir no documento que vem, a proposta de apoio às empresas, da minha parte concordo perfeitamente,
terá que ser ajustado em que tipo, que é assim, as empresas deixam de estar em layoff, portanto, isso deixa de existir, portanto, agora acho que tem que se pensar é de que forma é que se pode apoiar essas empresas. É no reforço aos funcionários que têm, é no reforço ao funcionamento, portanto, aí é que tem que ser mais explícito, não é? Pensar e ser mais explícito nessa parte, mas no apoio às empresas acho muito bem, acho que vai ser extremamente necessário, enquanto a fronteira não abrir, porque a maior parte da restauração do nosso concelho, e não falando no concelho vizinho, mas no nosso concelho, centrando no nosso concelho, a restauração depende do mercado espanhol, sem dúvida. Portanto, aí eu penso que da minha parte terá todo o apoio nessa matéria. Depois, em relação a mim, portanto, apesar de todo o argumentário, apesar de tudo o que foi dito, o que é certo é que as famílias sentiram este ano o aumento do IMI. Poderá dizer, com as justificações todas que nós já sabemos, com toda a situação. Os vereadores do Partido Socialista votaram contra o aumento. Portanto, também é importante frisar essa situação. E depois, o que é certo é que se é 50 euros, se é 40 euros, se é 30 euros, as famílias sentiram esse aumento mínimo. Isso não podemos deixar de reforçar. Depois, em relação à última parte, não consegui compreender se nós nos referimos em quê. Eu, daquilo que li, e sinceramente, sem tirar outras conclusões e outras ilações, penso que foi uma nota explicativa do Partido Socialista, num facto que foi relatado na última reunião, que eu digo que ainda continuo, ainda não fui notificada para a decisão, não tenho qualquer conhecimento do despacho e do arquivamento do processo. Portanto, penso que foi uma nota explicativa. Não vejo outras ilações e não vejo qualquer outra matéria senão essa. Sim, senhor. Me permite, Sr. Presidente? Vera, tenha à vontade, senhora Vera. Me permite responder, porque a senhora vereadora Filomena Sintra perguntou a opinião dos vereadores, portanto eu vou também dar a minha opinião. E vou ser muito resumida, porque vocês sabem que eu sou de falar pouco e o que tenho que dizer digo e não preciso de muitas palavras nem de meia hora para dizer. Eu revejo-me em tudo que é esclarecimentos de páginas oficiais e esclarecimentos para a população. Não me revejo em comentários e partilhas, nomeadamente que podemos ver todos os amigos do Sr. Presidente Francisco Camarão. Sim, senhor. Bem, se me permitem, eu também queria dizer alguma coisa. Em relação à senhora vereadora Célia, estamos de acordo na necessidade de se usar as máscaras e eu só lamento de facto é que a Direção-Geral de Saúde e o Ministério da Saúde tenham chegado muito tarde a esta conclusão. Aliás, desaconselharam a utilização das máscaras numa fase inicial. De facto, aliás, se tivermos a linha de conta, os países que melhor combateram os efeitos deste Covid, chega-se à conclusão que são os países que fecharam mais cedo as fronteiras e que mais cedo obrigaram a utilizar as máscaras. Portanto, eu lamento que só muito tarde é que este país tivesse chegado a esta conclusão. Mas pronto, só por todos erramos e só não erra quem não faz nada. Agora, de facto, mais uma vez, não posso deixar de agradecer às costureiras que voluntariamente se ofereceram para fazer máscaras, ao delegado de saúde, que de algum modo ensinou como é que se deve fazer das máscaras, e já estamos a falar de largas centenas de máscaras que foram oferecidas à população de Castro Marinho. Aliás, isto foi um exemplo que neste momento já é seguido por outros concelhos, mas pronto, que na altura deu que falar na comunicação social. Senhora vereadora Vera, de facto, as árvores. Eu recordo-me que eu quando cheguei aqui há uns anos, quando andava lá nas ruas à altura, havia umas laranjeiras de porte pequeno que obrigavam as pessoas a terem-se de deslocar do passeio para a estrada. Eu acho que os passeios são para as pessoas e a estrada é para os carros. De facto, nunca percebi porque é que se plantaram aquelas laranjeiras ali, de porte pequeno, para já não referir árvores cujas raízes danificam os passeios. Aliás, eu lembro perfeitamente aqui nesta rua que desce para o poço, não é?
também as pessoas vieram-se queixar aqui à Câmara, muitas delas, que as raízes estavam a entrar pela casa das pessoas. E, de facto, na altura, a solução que nós encontramos foi arrancar essas árvores e plantar bugambilhas. Eu quero dizer que, na altura, isto não foi pacífico, houve algumas pessoas que achavam que era uma estupidez, mas o que é um facto é que, neste momento, as raízes das bugambilhas não danificam aquelas casas e temos ali uma rua linda, toda colorida. Eu penso que valeu a pena esta intervenção, embora na altura me tivessem chamado tudo à conta desta intervenção. Em relação aos romenos, bem, a senhora vereadora Célia disse que houve uma falta de articulação. De facto, repara, apareceram sem avisar 15 romenos aqui e esfomeados, sem as condições nenhumas, e de facto, por razões meramente humanitárias, e eu penso que somos pessoas e não somos bichos, e como tal resolvemos albergar os romenos com a ajuda da Misericórdia, com a ajuda do GNR, e em poucos minutos demos uma resposta adequada e, de facto, havia que articular com a Embaixada da Roménia, essa articulação decorreu bem, mas já outras articulações não decorreram bem. O Ministério, a Secretaria de Estado das Migrações disse que nos telefonava a dar uma resposta, até hoje não respondeu, depois outros secretários de Estado também disseram que iam resolver, não resolveram, pronto. E de facto nós vimos aqui à rasca, como costuma dizer, o que é o facto é que encontramos uma solução com a Embaixada, que depois por sua vez articulou também com uma associação de romenos e com a Igreja Ortodoxa em Itanha Nova e transportámos tudo em articulação com a Embaixada, os 15 romenos para Itanha Nova, o qual não foi o nosso espanto, portanto, de facto, a autarquia de Itanha Nova reagiu mal e parecia que os romenos tinham lepra e, de facto, só descansou depois de ter ofendido e ofenderam a Embaixada da Roménia. O Sr. Presidente de Itanha Nova também me ligou, muito furioso, como se nós tivéssemos alguma culpa no cartório. Pronto, mas o que é o facto é que a Embaixada ficou muito triste com o comportamento de Itanha Nova e pegou nos senhores e levou-os para o Comer. Embora, de facto, essa associação, a Igreja Ortodoxa, já tivesse encontrado um trabalho para eles. Mas pronto, eu não quero deixar de frisar que a nossa atitude foi adequada, porque somos humanos, somos pessoas, somos gente que sofre, gente que sente, e como tal, como não somos bichos, eu já nem sequer ligo a algumas bocas que eu ouvi aí, desde levar os documentos para a minha casa, para a minha horta, etc. Portanto, o que é o facto é que tomamos a atitude adequada como seres humanos que somos. Não sei se... em relação à história do comunicado do Partido Socialista, pois é que se chega à conclusão que, de facto, houve pessoas que estavam empenhadas em que a coisa decorresse mal, em que, aliás, perderam noites, horas, meses a fazer queixinhas aqui, queixinhas ali, queixinhas ao Ministério Público. Essas pessoas devem se sentir muito frustradas porque essas múltiplas queixas não deram em nada. Portanto, de facto, devem estar muito frustradas porque, de facto, a montanha nem um ratinho e, como tal, pois... Agora o comunicado do Partido Socialista, isto é muito interessante, chegam-nos a acusar quase de haver um conluio entre o Ministério Público e o Executivo da Câmara de Gás, como se isso fosse possível. Haver um conluio, haver uma jogada ali secreta e tal. Isto, de facto, é que está completamente desfasado da realidade e, se calhar, já tinham feito uns filmes de perdermos o mandato, de irmos para a cadeia, etc. Devem sentir muito frustrados estas pessoas que elaboraram uma artimanha destas. Não sei se querem responder.
Eu gostava de dizer duas coisas breves. Sobre esse comunicado, depois perguntei, porque poderia não se rever no seu teor, porque, por um lado, dá a entender que temos uma informação privilegiada do Ministério Público e isso parece-me grave. Esclarecer que a notificação é pessoal, porque as multas, o meu património de 124 mil euros, também seria o meu património pessoal que eventualmente pudesse ter que responder, e a correspondência é pessoal. O Sr. Presidente também recebeu, o Sr. Presidente também recebeu, a Sra. Vereadora estaria ali intentada porque por arrasto absteve-se de uma situação, mas aquilo não foi nenhuma sentença, a Sra. Procuradora, com bom senso, achou que não havia matéria tampouco para abrir o processo no Ministério Público e haver julgamento, porque, e diz claramente, nenhum ato foi tomado por decisão meramente política, foi simplesmente uma anuência sobre procedimentos técnicos que diziam que estavam em conformidade e até evidencia quem é que fez as informações, quem não fez as informações. Portanto, as 300 páginas de que fomos acusados, em 3 páginas, em 3 folhas, a Sra. Procuradora, e bem, não estou a dizer que as 300 estejam erradas, as 300 identificavam interpretações administrativas à conta de queixas que eu não vou repetir aqui, coisas que foram falácias, foram montadas, muitas delas como se aquilo fosse verdade, como se nós tivéssemos contratado várias coordenações dos dias medievais, como se isto, como se aquilo, pronto. Felizmente, e faz-me acreditar que o Tribunal de Contas fez o seu trabalho e o Ministério Público também fez o seu trabalho, a bem da verdade, e acho que deviam dar os parabéns por terem orgulho de, perante tanta queixa, ainda não ver arguidos aqui em Castro Marim. Mas também poderiam ter feito comunicados sobre o processo que nos foi intentado em janeiro pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal e que também já veio arquivado pelo Tribunal Administrativo de Loulé, mas eu também podiam ter feito. Em que até quase ridiculariza a queixa, como se o Tribunal diz que não se mete em questões de guerras políticas, quer dizer, é o que o Tribunal diz nesse próprio processo. Agora, eu acho que não aprendemos muito, quando muito se fala dessas palavras vãs, que aprendemos com aquilo que é importante, o que é que mudou em nós. Eu acho que o Partido Socialista tem um enorme espaço, campo político, para fazer política diferenciado e para dizer nós faríamos melhor, nós somos melhores por isto, por aquilo e pelo outro. Ainda não consegui ouvir ao longo deste tempo nada nesse sentido. E quando o comunicado ainda dá a entender que quem nos apoia são pacóvios e as reações e são palpites bacocos, quem nos apoia, eu por isso depreendo que estas pessoas não querem os votos dos castromarinenses, porque se eles são bacocos e pacóvios, não sei o que é que estamos à espera, mas pronto. Se é isso que pensam, os castromarinenses são muito inteligentes, se calhar até mais inteligentes do que cada um de nós. Dizer que é escusado este tipo de comunicado. Acho que o Partido Socialista tem espaço e teria capacidade, se quisesse, se afastasse um bocadinho este sentimento de rancor, teria capacidade para fazer uma política mais inteligente, que nos obrigasse a ainda ser mais proativos. Portanto, foi por isso que fiz a pergunta, porque o Partido Socialista são pessoas, o PSD são pessoas, e eu não respondo por tudo o que o PSD faz, e o Partido Socialista penso que também será assim a mesma coisa, ainda que haja um sentido de comunidade mais coesa sempre, histórica, associada ao Partido Socialista, não de Castro Marim, mas da história do Castro Marim. Sobre o IMI, para dizer uma coisa, as pessoas, eu desafio uma pessoa a dizer que paga mais IMI agora do que em 2016, 15, 14, 13, desafio a pessoa a dizer, sem fazer obras, sem aumentar a sua casa, que paga mais IMI. Não paga mais IMI. Não paga mais IMI, tenho a certeza do que estou a dizer. Porque o cálculo da base, o valor patrimonial das casas vai desvalorizando. Logo, a base de incidência da taxa de IMI vai desvalorizando, salvo se a pessoa valorizou o seu património e aumentou a sua base patrimonial. De resto, a taxa é a mesma, a taxa era a mesma que historicamente, em período de crise, as pessoas infelizmente também tiveram com o esforço de pagar, 2013, 2014, 2015, e sabemos porquê, não vamos repetir, o que é que aconteceu nestes 2 anos que passaram. E portanto, eu acho que
fomos unânimes, as senhoras vereadoras votaram contra e, estranhamente, o órgão que decide sobre o IMI, que é a Assembleia Municipal, o órgão, o vosso partido, já não foi contra. Portanto, ou não há solidariedade, ou há um grande sentido de responsabilidade, ou não vou meter nas coisas do partido, mas ainda bem que o Partido Socialista votou, validou esta proposta para que fossem executados estes investimentos, porque, como sabem, perdemos 1,8 milhões de euros com atitudes resultantes da nossa mera irresponsabilidade governativa, digamos assim. Agora, vamos continuar a fazer o regulamento para ter um regulamento de apoio às famílias, para incentivar a fixação de famílias no Concelho de Castro Marim. E esse regulamento, o intuito desse regulamento, que não podemos ter IMIs diferenciados porque a lei não nos permite, vamos ter um regulamento para favorecer as famílias que têm a primeira habitação e que têm residência em Castro Marim, porque, como sabem, 65% do parque habitacional não é de população residente. E, portanto, é uma forma indireta de apoiarmos as famílias e eu acredito que o Partido Socialista vai estar do nosso lado. Aliás, votou favoravelmente à abertura desse procedimento, as senhoras vereadoras, ainda não foi à Assembleia, mas votou favoravelmente esse regulamento e espero termos a capacidade e que ele depois passe e que não seja anticonstitucional e coisas do género. Não sei se querem dizer alguma coisa. Sr. Presidente, sim, se me permite. Eu queria dizer é que parece que a doutora Filomena está muito desatenta, ou então só está atenta aos comunicados que o Partido Socialista faz. Não está atenta aos comunicados que o Sr. Presidente da Câmara, Dr. Francisco Amaral, faz, quando chama psicopatas a Maimunda Castro Marim. Também me chamar a mim, se calhar, sabe lá. Óbvios a quem os apoia, quem faz os comentários que têm sido feitos nos vossos Facebooks por muita gente apoiante, que é curiosa. Mas realmente quando se chama psicopatas, a Maimunda Castro Marim, inclusive alguns políticos, e nos meios de comunicação social, e o Sr. Presidente adora chamar psicopatas. O Sr. Presidente, qualquer dia eu trago um livro muito interessante sobre os psicopatas, para ver se o Sr. Presidente consegue ver algumas características de muita gente que chama os outros psicopatas nessa parte. Depois é assim, com responsabilidade, as vereadoras do Partido Socialista votaram contra e assumimos os nossos votos contra o IMI, assim como fomos contra e somos contra o investimento da praia fluvial. Portanto, mantemos as nossas responsabilidades e também estão muito esquecidos, porque nós, em algumas declarações de voto que fizemos, inclusive do orçamento, inclusive do plano de atividades, estão elencadas uma série de situações que nós faríamos diferente. Portanto, não vale a pena. E o que é certo, Sra. Vereadora, é curioso, e eu continuo publicamente a assumir que é curioso, que os senhores foram notificados. Eu e o vereador Carlos Nobre, que liguei para saber se tinha sido notificado, não fomos. Portanto, é curioso. Os criminosos éramos nós, vereadora, não eram vocês. Nós é que éramos criminosos. Nós é que teríamos que ser depois parece, se calhar era isso. Criminosos não, sabe, porque é assim, os senhores estão a distorcer um documento importante, e acho que deve ser um documento que deve ser analisado em termos de estudo, que é o relato, a auditoria feita pelo Tribunal de Contas, que é uma instituição idónea, assim como o Ministério Público, que fez um relato. O Ministério Público arquivou, está arquivado, mas não deixa desse relato terem sido apontadas uma série de situações que devem ser analisadas para o futuro não se repetirem. Mas a senhora vereadora não gosta que eu diga, mas os senhores são os donos disto tudo, qual é a preocupação? Eu não gosto porque eu não sou dona de nada, nem da minha casa, já disse. É curioso que são os donos disto. Não sou dona de nada. Fazem o que querem. Não vale a pena, não é, Sr. Presidente? Temos a responsabilidade de gerir os destinos do município, exatamente, que é exatamente. E nós, a oposição, também temos essa responsabilidade. Posso responder à Sra. Vereadora Célia? Posso? Pode. Sra. Vereadora Célia, eu nunca chamei e não chamo psicopatas à maioria das pessoas. Chamo psicopatas a líderes. O líder dos Estados Unidos, para mim, é psicopata. O líder do Brasil, para mim, é psicopata. O líder da Coreia do Norte, que para mim é psicopata. O da Rússia, que para mim é psicopata. O da Venezuela, para mim é psicopata.
Está a perceber? Líderes. Agora, de O facto... António Costa não é. O nosso Mas se calhar havia um outro antes do António Costa, o senhor Dr. Sócrates, se calhar era. também era. Pronto. Está tudo mais descansado. Agora, repare, agora, de facto, os senhores é que são muito inteligentes e chamam pacóvios à maioria dos caixas marinenses. Quer dizer, 2.000 pacóvios, quase 2.000 pacóvios é muito. Não. É muito pacóvio. Aos líderes, pacóvios aos líderes que os apoiam. Vai-me desculpar, mas quase 2.000 pacóvios que apoiam o Presidente da Câmara é muita coisa. Se for ler lá o comunicado, está lá dito. Agora, repare, ainda bem que a senhora vereadora finalmente falou-me em duas coisas que eu faço questão, falou-me arguidos. De facto, eu, como sabe, já há dezenas de presidentes de Câmara que foram constituídos arguidos. Dezenas de políticos, de ministros e ex-ministros que foram constituídos arguidos. Eu, por acaso, sou o presidente de Câmara com mais anos de serviço ativo no país. Por acaso, nunca fui constituído arguido. Por acaso. Sim, senhor. Podemos então dar início à reunião de Câmara, propriamente dita. Informações, o saldo do dia de hoje, cifra 100. Operações orçamentais, 1.467.120 euros. Operações não orçamentais, 1.256.000 euros. A proposta número 2 tem a ver com segundo pedido de prorrogação de prazo gracioso da empreitada de execução do sistema central de adoção e distribuição de água. Alguma dúvida nesse ponto? Se me permite, eu aqui o que lamento é mais uma vez, após tantos e-mails que constam na informação técnica, e efetivamente a responsabilidade do empreiteiro foi nula durante este processo. Portanto, foi necessário a Câmara, quase que em última instância, solicitar uma prorrogação de prazo que já está no seu término. Portanto, é lamentável que isto aconteça, porque nós sabemos que dentro dos mecanismos da Câmara há formas das coimas e todos esses processos que se podem ser impostos ao empreiteiro. Sabemos que está no final da obra e a nossa abstenção vai nesse sentido, sabe que outras situações votamos contra. E a nossa situação de abstenção vai nesse sentido, porque está efetivamente no prazo, no término da obra, e queremos é que a obra termine, e isso neste momento é o importante. Mas não podemos deixar de alertar que em situações futuras não podemos ser retos no cumprimento para uns e menos retos para outros. Tem que haver uma situação de exigência para todos da mesma forma. E eu lamento que realmente isto tenha chegado a este ponto e com tanta diligência por parte dos serviços camarários para a resolução desta situação e para se proceder à prorrogação em data certa. É só isso. Mas como a senhora vereadora sabe, houve razões que são alheias, portanto, à Câmara e ao empreiteiro, portanto, também. Agora, o que é um facto é que o que é importante é que a obra acabe e acabe bem e que não se entre em guerra, porque às vezes as guerras dão origem à paragem das obras e então é que é um chatice. De facto, estes atrasos preocupam-nos por vários motivos. Temos uma candidatura com financiamento aprovado e contratado, mas também temos tido a felicidade de ter empreiteiros a concorrer às obras e então temos de fazer aqui um equilíbrio de cedências. Aqui o prejuízo, a partir do momento que aprovamos uma prorrogação graciosa, significa que o cronograma de trabalhos, aquele que foi apresentado há 2 anos para início da obra, não pode ser estendido agora para 2020 e dar os devidos, feito o cálculo da revisão de preços que seria exigível pelo parte do empreiteiro caso fosse uma prorrogação legal. Então é uma prorrogação graciosa que dá cobertura ao prazo da obra, mas livra-nos de responsabilidades financeiras, tanto na revisão de preços como em pedidos indemnizatórios sobre estaleiros e coisas do género.
A obra não tem sido fácil, o empreiteiro também não tem tido muitos meios ativos, mas tem conseguido respeitar, fazer. Ganhou 3 obras ao mesmo tempo no Concelho de Castro Marim, é um empreiteiro do Algarve e temos a felicidade das obras que ele tem agarrado, devagarinho, mas tem feito. E, portanto, temos que conseguir fazer essa gestão. Esta obra tem tido... quem passa lá não vê nada. Não vê nada, vê os contadores às portas das pessoas. Estamos a falar de 50 km de condutas. Dava para fazer uma conduta de Castro Marim a Faro, de água. Estamos a falar de aglomerados que mete-se a máquina e começa a ruir o muro de suporte da casa. Estamos a falar de obras complicadas, difíceis, com 2 agravantes. Isto dependeu de instalações elétricas e distribuição de eletricidade em média tensão, que demorou muito tempo para aprovar. Se eu vos disser que para passar na zona do Val das Gatas ou do Leite, havia ali um cantinho que passava na zona do ICNF, da Mata Nacional das Terras da Ordem, e dentro do CNF precisou de 3 parceiros, os que protegem a biodiversidade, os que protegem o património do próprio CNF e o das florestas. 3 dentro da própria entidade. Portanto, agradeço à senhora diretora do ICNF que acabou por desbloquear isso e assumiu isso também como uma missão sua, mas isto tudo demora muito tempo para além do expectável. E depois a EDP chegam ao monte da estrada, vêm cabos de média tensão, postes de média tensão, que chegaram até ao monte da estrada, ao limite do concelho, um ermo, para poder termos eletricidade no reservatório da monte da estrada. Não é fácil, as pessoas estão saturadas, as pessoas dizem, só vendo, já nem ainda, mesmo estando lá as condutas já todas feitas, estando na pavimentação, só quando abrirem a torneirinha é que acreditam já que há água. Mas quero agradecer aqui publicamente, e deve ficar registado em ata com o nome completo, que eu agora não sei, mas para memória futura, a disponibilidade e a forma como a Nélia do Monte da Estrada colaboraram para a concretização tanto do reservatório como do acesso, como da média tensão. Com o prejuízo que tem, que fracionou uma parcela e uma ruína antiga, que desafortunadamente agora, ao abrigo do plano da gestão florestal, está num índice de risco que não lhe permite a sua reabilitação. Nós temos uma responsabilidade pública, não é fazermos um favor nem uma troca, mas olhamos para lá, temos um reservatório, temos cabos de média tensão, podemos ter, porque é que a pessoa não pode ter a sua casa reabilitada. Vamos trabalhar para isso, mas agradecer, eu pedi depois na ata para pôr o nome certo, porque foi de uma disponibilidade fantástica. Às vezes são as pequenas, grandes coisas que fazem a diferença na obra. Está quase a terminar, tudo o que está dependente da Câmara está feito, há muitos pequenos ajustes, por exemplo, um muro foi danificado, uma casa que ficou com betuminoso, um betuminoso ficou levantado em relação à soleira da porta. Estamos nesta fase, vamos começar estes dias, já foram feitas as fresagens no Monte Altamora, com pavimentações. As pavimentações fora das condutas não são cofinanciadas, mas estamos a aproveitar o valor que estava na empreitada e vamos na estrada municipal que vai até Altamora, há ali um troço que vamos fazer a pavimentação integral. Porquê? Por questões de segurança, o piso já está muito danificado em toda a estrada, mas particularmente ali, são curvas. Não estranha, porque depois as pessoas perguntam porque é que foi feito só ali, mas é aproveitar os valores que estão contratados na empreitada, não são cofinanciados, para poder repor segurança e dar mais anos de vida àquela estrada. Acreditamos que maio seja... o povo tem um ditado muito engraçado que diz que de maio a abril nada acontece de interessante, espero, ou seja, os meses produtivos da terra é até abril, que é até abril, não é? E portanto eu espero que em maio tenhamos condições, maio, início de junho, no máximo, depois de testar as condutas, ter as certificações das instalações elétricas, possamos colocar o sistema em carga.
haja água. Não, sobre aqui esta questão desta empreitada, pois obviamente não vou fazer uma grande abordagem. Eu sei muito bem o que é fazer infraestruturas de águas e saneamento, porque acompanhei as 13 empreitadas que Vila Real Santo António fez entre 2013 e 2017, e portanto não é esse assunto, é outro município, mas pronto, sobre essa matéria sei muito bem qual é a expectativa das pessoas e qual é o transtorno que cria este tipo de intervenção. Agora, vou falar um bocadinho mais no genérico. Esta questão que é o assunto que estamos aqui a discutir, que é uma questão de uma prorrogação, nós temos que ter noção de algumas coisas. Realmente a vereadora Célia, quando fala que estamos no final da obra e queremos é que isto termine e portanto vão abster-se de ter outro tipo de sentido de voto, mas é importante termos a noção aqui de uma coisa. Efetivamente há mecanismos legais que as câmaras municipais podem atuar para exigir a um empreiteiro que cumpra aquilo que se propôs fazer. É verdade que também existem depois uma série de atenuantes que têm a ver com a dificuldade de obra, pandemias e que podem abonar a que esse prazo não possa ter sido cumprido. Isso mas é verdade que há mecanismos legais. Eu lembro-me de meia dúzia de obras municipais de Castro Marim, desde o tempo do Sr. Presidente Zé Guilhermino, que ainda estão em banho-maria por causa dessas exigências legais. É que depois tudo isso vai para o tribunal, tudo isso leva anos, leva décadas e que nunca mais se resolve. Portanto, há obras que ainda hoje a Câmara Municipal nunca pode exigir uma compensação aos empreiteiros porque ainda estão na barra dos tribunais. Portanto, às vezes é melhor tentarmos encontrar um bom senso, um equilíbrio no serviço do que estar aqui a atuar de uma forma rígida, porque isso normalmente traz muito pouco para Castro Marim. E outra questão, que é aquilo que queria frisar, que foi aquilo que a vereadora Filomena falou logo no início da intervenção dela, é que, e isto não é uma questão só de Castro Marim, é uma questão nacional, ou pelo menos aqui do Sul, é que as empresas de obras públicas cada vez têm menos interesse em concorrer a obras das câmaras municipais. Cada vez há menos empresas a concorrer. Eles fazem a sua gestão e, portanto, pelo menos nos preços a que as câmaras municipais propõem. Isso o que é que leva é que as obras, sejam estas, sejam outras, vão ficando cada vez mais caras. E se não for pelo IMI, não sei para onde é que vai ser. É o que tinha a dizer. Sr. Vereador Vítor, eu não posso estar mais de acordo. Aliás, sempre pensei, e já tinha alguma experiência de muitos anos à frente de câmaras municipais, que o bom senso e o consenso são para os conselheiros. As guerras, muitas vezes, é que não levam a lado nenhum, além de se consumir as energias e o tempo. Pronto, quem vota contra, então, este ponto 2, quem se abstém? Os senhores vereadores, sim, senhor. Ponto número 3 tem a ver com a emissão de certidão de constituição de compra de gado. Alguma dúvida? Pode-se para a votação. Quem vota contra, quem se abstém. Ponto 4. Eu pedi à vereadora Filomena Sintra para o resumo destas medidas. A nível do apoio social às famílias, nós temos um regulamento geral e achamos que nesta altura, e isto é unânime, nós já falámos disto aqui nestas reuniões de Câmara, que tínhamos que começar a ter medidas específicas de apoio às famílias que, por força do impacto desta pandemia e deste confinamento e do impacto social e económico de tudo isto, pudéssemos ajudar. Então, o que é que refletimos? O que as pessoas mais precisam neste momento, uma redução de rendimento implica uma maior dificuldade em pagar aquilo que são os bens essenciais, a alimentação, e nós, pelo menos para esses, temos que ajudar. E pensámos duas medidas. A medida dos cabazes, do vale, que dar um vale a cada agregado e em função
do seu nível de dificuldade, ou seja, as pessoas que passaram a ter uma dificuldade, uma redução abrupta do seu rendimento e que passam a ter um rendimento per capita equiparado àquilo que eram os beneficiários do apoio social normal, demos um vale de compras para bens essenciais. Ainda não estabilizamos com os supermercados, porque queremos que todos que queiram adiram, e a ideia é a pessoa com esse vale de compras possa ir comprar os bens de primeira necessidade e de higiene ao sítio onde quiser. É uma medida que tem um duplo impacto. Apoio à economia local e apoio à família. E aqui pensamos 2 tipos de vale. Um vale para bens que vêm diretamente da terra, os tais cabazes da terra, de 25 euros por agregado familiar, que se encontra nessas condições, por mês. Uma medida que estamos a pensar, estas propostas que estão aqui, são para 6 meses e depois logo reavaliaríamos, e podemos suspender, até a Câmara pode achar que a meio do percurso não faz sentido, e um vale de 25 euros por cada elemento do agregado familiar para compras no supermercado. Ou seja, uma família que tem 5 elementos recebe 5 vales, são 125 euros. Uma pessoa que tem 2 elementos são 50 euros, mais o cabaz dos produtos da terra. Achamos que é uma medida que pode ter algum impacto financeiro no orçamento municipal, mas, como vem comparando com a IMI, uma pessoa que vai pagar mais 20 euros ou 30 euros de IMI, estamos a falar de um vale para uma família num mês que passa dificuldade. A seguir vamos contactar a todos os supermercados, se a medida for aprovada, todos os supermercados para que possam aderir, não vamos aqui fazer nenhum protocolo específico, e depois pagamos nós ao supermercado em função desses vales. Os vales têm que ser, isto é um requerimento simples, tem que trazer alguns elementos, porque temos que ter a certeza que as pessoas passaram a ter essa condição, e achamos que é justo e já é um apoio significativo, ainda que saibamos que alimentar uma família custa muito caro, e especialmente quando queremos ter determinados cuidados alimentares. E o outro apoio é um apoio ao arrendamento. Pessoas que estejam nas condições análogas às outras que tinham anteriormente o apoio ao arrendamento. Sabemos que o apoio ao arrendamento foi suspenso porque não tinha uma medida específica no regulamento, mas agora a lei permite, no âmbito, no contexto da pandemia, que se possam criar medidas específicas, mesmo que não tenham regulamento, até o próprio Presidente despachar e submeter à ratificação dos órgãos competentes, mas aqui não havia necessidade, tínhamos falado na Câmara, decidimos em conjunto e por isso trazemos a proposta, ainda não foi avançada publicamente nem anunciada. E depois, vamos imaginar uma família que passou a estar no desemprego, ou no layoff com uma redução abrupta do rendimento, mas depois, felizmente, daqui a 3 meses passa a ter outra condição de emprego, perde o apoio ao arrendamento. Portanto, não é bem aquele apoio ao arrendamento que tínhamos, que era só para aquelas pessoas que tinham aquelas condições, mas é pessoas que neste momento perderam claramente o seu rendimento, podem concorrer ao apoio ao arrendamento nestes limites que estão aqui propostos. Isto foi visto muitas medidas que outros concelhos pensaram. A nível da água e do saneamento, que muito se fala e muito se diz sobre essa matéria, não estamos ainda em condições de fazer uma proposta porque não é legal tomar determinadas medidas que andam para aí a ser anunciadas. E existe uma recomendação da UERSAR, isto porquê? A água e o saneamento têm regras de financiamento e o regulador, a entidade reguladora que se chama ERSAR, não pode permitir, e parece-me bem, que um produto, um bem que tem um preço que é regulado, agora vamos dar o colapso desse serviço e a seguir podemos aumentar a tarifa. É o que vai acontecer porque é obrigatório o sistema ter sustentabilidade. Então aqui o que estamos a propor e que vamos trazer à Câmara é um tarifário específico para famílias e empresas que estejam nesta condição. Mandamos para o ERSAR a decisão da Câmara para que possa acompanhar as nossas tomadas de posição e que não tenham nenhuma irregularidade. O ERSAR diz que em 15 dias se pronuncia
e temos um tarifário específico para esta fase transitória, que poderá passar, por exemplo, como suspensão das tarifas fixas ou fixar. Temos o escalão, o primeiro, segundo, terceiro e quarto, e há muitas famílias que consomem mais água porque estão em casa, então estão a pagar mais água no quarto escalão. O tarifário, em vez de ter esses escalões, barrar, por exemplo, ao preço do segundo tarifário, e é obrigatório identificar o prejuízo que isso significa no setor. É por isso que ainda não conseguimos trazer a proposta, porque faz parte das regras do ERSAR, é uma comunicação que veio para a Câmara Municipal dia 24 de Abril, com estas regras específicas. Nós já tínhamos umas ideias, mais ou menos por acaso alinhadas com esta orientação, mas pronto, vamos trazer isso, tentamos que seja na próxima reunião, no máximo da próxima reunião, para que se tomem medidas nesse setor: água, resíduos sólidos urbanos e saneamento. Senhora Vergação, Diga, Sr. Presidente. quer dizer alguma coisa? Não, porque assim, já no país há imensas câmaras que até aboliram a isenção total de taxas. Portanto, também arranjaram alguns mecanismos, se calhar, provavelmente, para ultrapassar essas dificuldades legais. Não ia dizer nada, só uma questão. Portanto, no documento, a doutora Filomena inicialmente falou no prazo de 6 meses, mas o documento é 3 meses, não é? De avaliação, é o que lá está. Isto, sabe que isto foi... Por acaso não tenho o documento aqui, mas acho que são 3 meses para reavaliar as situações, não era? É para reavaliar, mas a medida lançaríamos por 6 meses. 6 meses, pronto. Ou seja, até podemos chegar longe dos 6 meses é o correto, sinceramente. Sim. Portanto, então pode separar a votação? Quem vota contra, quem se abstém, vai por unanimidade. Está fim da ordem de trabalhos, então, se estiverem de acordo, vamos aprovar em minuto os pontos todos por unanimidade, exceto o ponto número 2, que foi com a abstenção das vereadoras do Partido Socialista. Dou por encerrada esta sessão, agradeço a presença de todos. Obrigado. Bom dia. Para todos também. Bom dia.